Museu da Imagem e do Som, Departamento do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, tem a imensa satisfação de, neste dia 29 de janeiro de 2011, entrevistar a ilustre figura do Dr. Antônio Virgílio Brasileiro Silva. Para mim, o contentamento é maior, porque eu participei com o doutor Virgílio, o professor Virgílio, do ensinamento na Faculdade de Medicina de Campina Grande. Nós nos encontramos agora no consultório do doutor Evaldo Nóbrega, na rua Siqueira Campos, 655, em Campina Grande. Eu convido o ilustre colega, professor Manuel Jaime Xavier Filho, para proceder à entrevista ao colega Virgílio Brasileiro. Professor Virgílio Brasileiro, quando e onde nasceu e registre sua memória da infância? Agrada-nos muito o interesse que me desperta a historiografia, particularmente a historiografia do nosso que fazer. Essa manhã agradabilíssima, né, de estar aqui sendo recebido com muita distinção pelo jovem colega Evaldo Nóbrega e ser entrevistado para o Departamento de Imagem e Som do Conselho Regional de Medicina, nesse momento aqui que encontro um amigo, desde que fizemos o conhecimento na faculdade. Ele veio aqui a Campina Grande para ministrar a disciplina de doenças infecciosas, assunto que sempre também foi do nosso interesse, que é o professor Francisco Anildo Fernandes, e um homem da medicina que eu conhecia digamos assim, de uma boa reputação, né? Através do professor Berílio Borba, que foi reitor da universidade, da minha própria irmã, Maria Argentina, que também foi da Universidade da Paraíba, de modo que, com essa premissa, nos sentimos plenamente à vontade de responder essas questões. Eu nasci em 25 de fevereiro de 1936, em Piancó, a histórica cidade de Piancó. Acho interessante falar dessa circunstância de nascimento, porque os meus pais falaram a vida toda daquela terça-feira à tarde de carnaval em Piancó, quando tanto minha mãe como eu fomos beneficiados pela competência do Dr. Firmino Ares Leite, terminou por ser meu padrinho, e que aplicou um fósforo arriscadíssimo, um fósforo alto, né, nas imediações do terceiro plano de Rhodes, numa criança que nasceu pesando 4 quilos e 500 gramas. Então, ele foi discípulo de Fernando Magalhães, na maternidade das Laranjeiras, tinha um domínio, não só se preparou para exercer a medicina no interior. E também, dados os problemas que surgiram após o nascimento, uma diarreia que se prolongou, eu tive uma lesão também
na pele, eu tive hipsoarritmia, talvez forte, talvez, mas não era nada grave, mas havia assim, esse problema de sonambulismo e tal, que finalmente desapareceu completamente. E o pediatra, o Fernando Rodrigues, esse pediatra também é de se admirar, que tinha cursado lá no Rio de Janeiro, mas ele tinha, com essa diarreia, ele sustentou sempre o aleitamento materno. Então, eu tive muitas amas de leite. É uma pena que eu só me lembro do nome, as pessoas que mais tinha capaz de informar, que era minha irmã, por exemplo, a Tereza, que é farmacêutica, que faleceu. Eu não tenho mais informação, mas eu me lembro de uma senhora chamada Dona Daria e de uma senhora também chamada Sindara, mas foram mais duas coisas. Agora, meu pai era farmacêutico provisionado. Era aquele farmacêutico que fazia um concurso público, o dele foi um concurso público em Recife, né? Porque o farmacêutico provisionado era muito prestigiado, porque só tinha tinha 2 faculdades de farmácia no Brasil. E meu pai teve uma vantagem incrível, porque ele foi preparado para esse concurso por um farmacêutico graduado no Rio de Janeiro, chamado Alcibiades Parente, que era o irmão do Cazuza Parente, que mais conhecia meu pai, que meu pai ficou órfão de pai e mãe muito cedo, não é? E ele ensinou a prática mesmo. Então meu pai, além de pegar aquela prática, de trabalhar naquelas pastas todas, aquelas pomada laçar, todos aqueles unguentos, né? Unguento de basilicão, tudo aquilo. E também ele transmitia aquela experiência. Por exemplo, meu pai, quando conquistou esse título, que ele sempre foi muito grato, isso foi uma coisa, eu acho que foi a coisa que mais foi representativa no meu pai, foi esse enorme senso de gratidão que ele tinha. Ele tinha um senso de gratidão tão forte que ele também tinha um juízo, ele sabia. Uma restrição que meu pai fazia era incrível, como era que um homem da roça quase, né? Da roça mesmo, tinha uma elegância em fazer uma análise, fazer uma interpretação de um equívoco. Então foi dentro dessa atmosfera. E é auxiliado por minha mãe, porque minha mãe era professora de criança, graduada em 1923 no Colégio do Padre Rolim de Cajazeiras. Então essa dupla, assim, minha mãe e meu pai, muitíssimo reconhecido, né? Foi uma das emoções que eu tive, foi quando eu saí com meu irmão Firmino, né? Para assistir a inauguração de uma rua em Piancó, com mais de 700 metros, com canteiro central. Dentro daquele conceito de urbanismo, é um boulevard, em plena Piancó. Então era um reconhecimento das pessoas, de minha mãe. Minha mãe tinha paixão pelo ensino. Ela tinha uma importância que dava ao vernáculo, a pronúncia correta, que dava boa impressão. Isso eu fui notar isso com a importância que a pessoa que dava a palavra bem pronunciada, o respeito pelo idioma, né? Então foi essa base aqui. O fato de minha mãe ser uma professora de criança, eu mantive até nessa altura da vida, com quase 75 anos, eu mantive sempre um enorme apreço pela professora de criança. Eu sempre acho que o básico, essa noção do básico, né? A criança ter a professora de criança, a professora, a família e os órgãos assistenciais de saúde, para nós é verdadeiramente um triângulo mágico, né? Isso, né? Devia ser entrelaçado. Então, minha professora, por exemplo, eu não estudei, eu era tão doentinho que eu não me lembro o que eu me lembro, uma coisa muito marcante na minha infância, foi um velocípede que eu ganhei de presente, que
Em 43 chegou aquele velocípede, no Natal, uma enorme caixa, e a pessoa disse para meu pai que trouxe para mim o velocípede. E até o presente de Papai Noel, naquele ano, né, superou o da casa, que era um rearejozinho, aquele negócio todo, que era o Teotônio Neto, o Francisco Teotônio Neto, que era que era um homem empreendedor, moinhos, jornais, era um homem empreendedor. Então eu perguntei, teve as minhas fotografias da minha infância, que durou 8 anos, essa parte da infância, termina agora, com esses 8 anos, eu tenho essa lembrança do velocípede na praça, todas aquelas praças tinham o nome de Getúlio Vargas, eu em torno da praça, rodando de velocípede, etc. E encantado, porque aquilo foi uma coisa encantada. Eu vim para Campina Grande com 8 anos. Então, minha mãe me colocou com uma prima, essa prima está viva ainda. Essa prima tem 91 anos, vai fazer 92 agora em abril. Essa minha prima era professora de criança, severíssima, mas muito... A Raimunda Chaves brasileiro é quase uma espécie de... tem essa palavra, uma espécie de ícone da criança, porque era extremamente exigente, naturalmente não tinha certo modernismo e tal, era exigente do temperamento dela. Então, eu fui levado para o grupo Clementino Procópio. Muito emblemático isso, que o Clementino Procópio foi o homem que realmente deu as bases da instrução primária em Campina Grande. Então eu fui para esse grupo Clementino Procópio, ali no São José, para começar a atingir o 2º ano primário, para ver se eu tinha condições de entrar no 2º ano. E terminou tendo as condições de entrar no 2º ano. Aí veio uma professora, essa professora Maria da Glória Mesquita. Essa professora, todos os meus colegas do curso primário, eu tenho uns 10 ou 12 ou 14 que eu lembro todo, encontro na rua. A vida tem essa história de outras destinações, não é? A vida tem isso, né? A gente tem que entender a vida sobre isso. A vida tem suas circunstâncias, não é? E então todos tinham uma admiração enorme, porque ela é particular. Eu me lembro dela, nós rendemos homenagem dela a vida toda. Eu fui com o meu cunhado, Oscar de Lino, que foi aluno, eu fui com o Eudes Fernando de Andrade, importante urologista, chegou a ser até vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia em Brasília. Nós fomos visitar na rua Marechal Deodoro, em João Pessoa. Ela estava com 83 anos, cuidando da irmã, que foi também professora de criança, já tinha uma amputação de um membro inferior pelo diabetes. Morreu a professora que ela estava cuidando e ela também morreu 3 meses depois. Eu me lembro bem que ela, de suas palavras, né? Às vezes eu chego a pensar que a minha vida foi toda, eu devo mais às pessoas do que elas a mim. Ela, no Colégio Alfredo Dantas, o professor Loureiro, grande mestre diplomado em 18 na Escola de Cajazeiras, reunia no dia da bandeira, nas datas cívicas, ele reunia no pátio do colégio, assim, e então eu fui escalado para recitar o Pássaro Cativo de Olavo Bilac. Então, eu estou com 9 anos de idade, e ela simplificou um pouco, ela mesma fez a poesia mais simplificada, que é a enorme poesia. Então, quando eu estou recitando, na hora que diz assim, e ficou um passarinho arrepiado e triste sem cantar, eu perdi a melodia da frase e todo mundo riu. Então, minha autoestima foi lá embaixo, né? Não foi, pelo contrário, a autoestima foi quem determinou que eu parasse. E ela chegou e disse, vai, que vais bem. Então aquela palavra ficou definitivo aquilo, né? Aquela solidariedade. Aí eu terminei a poesia. E o colégio, fui para o Alfredo Dantas.
A vida toda eu fui do Alfredo Daza. No primeiro ano científico, criaram o Estadual da Prata, e então fui fazer o segundo e o terceiro ano. Uma pessoa que tem no curso primário, no primeiro ano ginasial, um professor como Dom Beval Trigueiro, que foi o primeiro reitor assim, oficial da universidade, que chegou ao Conselho Federal da Educação, era um homem moderno. Quer dizer, eu tenho essa gramática de Aníbal Bruno, ele pegava a antologia de Aníbal Bruno, ele mandava ler e dizia, aponta os adjetivos, aponta as preposições, aponte, afinal, tudo isso. Saberia dizer por que fez medicina? Onde sua formação após o término do curso médico? Meu pai tinha farmácia em Campina Grande. E então, ele sempre foi muito assim... o meu pai tinha umas coisas indiretas, umas doutrinas indiretas. Por exemplo, a gente andando ali na Marcel Pinheiro, ele disse, eu sempre achei uma injeção uma coisa de responsabilidade. Eu passei 2 passadas, era uma moça que tinha sequelas de uma injeção mal feita aqui no deltoide. Então, aquela observação é em torno disso. E chegamos, então, na farmácia, isso eu estava aí no primeiro ano ginasial. Chega na farmácia quando surgiu a penicilina. A penicilina chegou dentro de um aparato, Campina Grande tinha eletricidade inconstante, então ela era uma geladeira de querosene. E só quem podia fazer, tinha essa hierarquia, só quem podia fazer não era quem fosse hábil em aplicar uma injeção. Tinha que ter uma certa categoria. Então chegou um moço assim e disse assim, seu Virgílio, eu estou com a doença do mundo. Eu então sempre gostei de palavras, doença do mundo eu vou atrás também. E fui atrás dessa doença do mundo. Quando aquela semiologia assim e tal, meu pai fez às 11h30 da manhã a penicilina, fez a penicilina, 3 horas depois tinha de novo a penicilina. Eu saí do colégio depressa para ver a terceira, de madrugada, como a rua João Pessoa era perto da Getúlio Vargas, que foi dando no rapaz, e às 11 horas e 30 minutos, eu fui olhar a injeção, a como é que estava. Aí meu pai quis ver, novamente fez uma semiologiazinha assim, para ver como era que estava, e que milagre a penicilina já tinha feito naquele rapaz. Então, isso para quem vai ser clínico, não, isso me acompanhou a vida toda, a crença no medicamento, né? Outra vez meu pai, que assim, chegou um rico aí, né? Os ricos em Campina Grande naquela época se distinguiam muito naquele aspecto de andar de diagonal, não importa que horas. Então chegou uma pessoa lá e que uma embalagem de tecidos Cardoso tinha batido aqui na altura do rim. E chegou lá para meu pai e disse que ia tomar penicilina. Mas não, a penicilina não foi para isso. Então, meu pai não tinha assim a mentalidade, a penicilina não é para isso. Então, eu aprendia muito, me explicava. Tinha uma coisa curiosa, meu pai não era um passadista, não era um saudosista, gostava, claro, de história. Mas, por exemplo, as pessoas que tratar edema agudo do pulmão, colocando uma ventosa, aquilo tudo, porque ele fazia tudo. Então ele achava que o progresso é que vai para frente, aquele negócio, peço secar por catarata. Meu irmão morreu de tétano, né? O irmão mais velho dele morreu de tétano, veio para Campina Grande, mas então eu conversava assim, coisa. Então eu sabia tudo de farmácia. Esse ambiente de convívio com a medicina, o meu tio, eu não procurei facilidade, mas eu achava que dentro da minha maneira de gostar das coisas, não digo nem de ver, que não posso dizer que via, mas maneira de gostar das coisas, talvez eu encontrasse na medicina, com minha mãe, que tinha sido uma professora de criança, e com meu pai com essa prática de farmacêutico, talvez a medicina se adequasse mais ao meu espírito, né? E a capacidade também
da pessoa exercer a solidariedade. Então, acho que a base foi por aí. Os professores que influenciaram, quando eu cheguei na faculdade, chegou um professor italiano chamado Paulo Conte. Esse professor italiano só gostava de neurologia. Esprancnologia não lhe interessava. Pegava assim, fazia uma pequena mise-en-scène, né? Fazia uma circunferência, ficava perfeita de uma vez só. E então dava aquelas aulas magníficas com neurofisiologia. Ele dava assim a neurofisiologia, aquela tudo. Aí que nós compreendemos isso, como é importante o grande professor, né? Aquelas vias proprioceptivas, etc. A neurologia sempre me encantou com aquela sua geografia, porque ele era em cima. E ele fazia uma coisa interessante. Ele fazia, depois da aula seguinte, ele fazia uma sabatina. Bambino! Aí então eu ia para fazer se tinha aprendido a cerebelo, mesencéfalo, tudo aquilo. Depois chamava a outra, Marlene, e dizia, Bambina, aí ela vinha para outra coisa, aí recomeçava a aula. Mas não tinha o de histologia, assim. O professor de histologia, Hélio Mendonça, às vezes eu pergunto assim, qual foi o professor que você mais impressionou na faculdade de medicina, assim do ponto de vista da transmissão de conhecimento, de didática? Foi o Hélio Mendonça. O Hélio Mendonça foi tradutor. O Hélio Mendonça tinha assim, um charme para a língua inglesa, né? Falava com muita perfeição a língua inglesa e tal. E então traduziu aquela histologia do RAM. Ele traduziu a histologia do RAM, um capítulo, né, da histologia do RAM, com Alípio, Bruno Alípio, do Rio de Janeiro, Bruno, não sei o nome bem. Então, ele realmente era um professor de uma didática incrível, organizado. As provas eram muito significativas, porque ele botava todos os microscópios, e a prova prática, você olhava a lâmina e descrevia a lâmina, e isso foi inesquecível. Fale da sua atuação profissional e dos seus hobbies, especialmente a sua intimidade com os idiomas. Terminada a residência em Recife, eu fiquei frequentando o IMIP, né? E então o professor ia designar um assistente para ir ao Chile, para o 4º curso de pediatria clínica e social. Eu terminei esse curso. Já quase não ia ficar mais assim por outras circunstâncias. Então eu fui para esse curso de pediatria social no serviço de Júlio Meneghelli. Passei 3 meses no Chile, com toda aquela intimidade, com a linguagem digamos assim, do sanitarismo. Depois de Santiago do Chile, eu fui a São Paulo. Eu fui para a maternidade de São Paulo. Eu fui em janeiro. Eu estava em São Paulo quando fui para o Chile. Então eu trabalhei na maternidade de São Paulo. Foi nessa época que eu falei do Emílio Riba. Eu trabalhei no departamento de prematuros da maternidade de São Paulo. Um homem notável, o Joaquim Florian Toledo Neto. Depois de Chile, eu vim para Campina Grande. Um certo tempo, Campina Grande. Mas quando eu estava em Recife, eu trabalhava no departamento num pronto-socorro do governo, chamado Departamento Estadual da Criança, onde tinha de tudo aí para lá. E um dia eu internei uma criança, chegou uma criança extremamente pálida, arrasada a criança, e com a receita de produtos como se fosse malária que tivesse. Então, foi para lá. Quando chega um pediatra francês chamado René François, que era um endocrinologista e tal. O René François, não tinha nem vaga, o professor colocou essa menininha chamada Margarida lá. E o René François foi discutindo isso pode ser o seguinte, fez uma punção medular. Perguntou se tinha que fizesse aquela história toda, ele me deu o equipamento e fez. Então, o diagnóstico seria uma infecção urinária maltratada. Eu me lembro que o
o pai da menina, da Margarida, era da Sudene, motorista da Sudene. Então veio Canamicina, naquela época estava surgindo, veio Canamicina e a menininha se curou. Mas eu fiquei encantado com o modo de perguntar do francês, que era traduzido, né? Aquela investigação, aquela coisa pronta logo. Ele faz isso, eu digo, aí que eu vou estudar na França. Eu falei, como é que eu vou para a França? O Nojaim, o cônsul Nojaim, que eu sempre, o cônsul Jovem Nojaim, Habib, o Khoury, que era o cônsul do Líbano aqui, trazia muitos diplomatas aqui. Como houve o centenário de Campinas em 64, eu cheguei para ele e disse, será que eu não podia ir à França? Assim, com uma homenagem ao Campina, o consulado francês fazia uma homenagem a Campina Grande. Então o que aconteceu? O Marcel Morin providenciou essa bolsa, que eu era diplomata, não de carreira, mas honorário, pela essa bolsa, e eu fui para a França em 66. Eu fui para uma Famalade. E trabalhei numa Famalade na cadeira fundada por Roberto Debré, Pediatria Clínica e Social. Trabalhei 2 anos lá, na Pediatria Social, e tinha um curso de Pediatria Social no Centro Internacional da Infância. Eu então fui lá, estava escrito professor Perneta. Sabe? E o professor Perneta, e eu poderia ser inscrito como auditor livre. Eu não entendi essa história bem, você está meio precário no francês. Eu cheguei em novembro, era 67, eu não entendi que o auditor livre só podia ouvir, não podia mais nada. E então eu comecei a botar os títulos, essa coisa louca. Eu fiz isso, não valia nada. Eu entendi depois. O professor Perneta adoece e eu entro no lugar dele. Esse curso teve 15 dias na Iugoslávia, etc, etc. Então, foi uma continuação do curso do Chile. Então, eu fiz um mestrado temporâneo. Eu tinha 44 anos, aí fui fazer um mestrado no IMIP. Foi uma grande oportunidade, uma pessoa de 44 anos e tal, né? E eu estava me interessando pela perinatologia. E tinha um grande professor, esse só viveu da vida universitária, Cícero Ferreira Fernandes Costa. Produziu enormes, incrível trabalho. Tornou-se até um consultor latino-americano da OPAS, desses assuntos de perinatologia. Não é muito prático, mas eu fiz uma tese sobre o teste de clemency nas distúrbios respiratórios da criança. Tese não, uma monografia. Então termina por aí essa história. Quando eu chego, então, eu venho a Campina Grande. Que análise o senhor faria da situação médica hoje praticada no nosso país e que reflexões o senhor acrescentaria a respeito de uma correção de rumo em relação a essa situação atual? O que eu acho é o seguinte, assim, não é que eu acho, achar não é bom o termo, mas eu refletindo sobre isso, é preciso muita compreensão do momento, porque não é só a medicina, não. Todo mundo, a internet trouxe uma categoria, deu muita informação, as pessoas estão conversando, tudo sabem tudo. Né? Vocês sabem que a teorização encontra tudo e então talvez é preciso ter essa associação do passado com o presente. Então eu acho o quê? Eu acho que a medicina precisa. O professor Fernando Figueira, que foi, sim, eu não falei no Dr. Flávio Campos, com quem são homens, pessoas que eu devo ser gratas, porque afinal de contas é uma documentação que está indo, né? Mas de eu ter me estendido tanto, né? Eu me preparei mais assim para ser muito pontual, taco, né? Mas o Dr. Flávio Campos, que eu trabalhei no consultório dele, aprendi uma medicina capaz de, por exemplo, começar a vida, né? Assim, que eu já não estava mais filiado à vida universitária. Mas o professor Fernando disse, eu queria dizer que o professor Fernando Figueira, o Dr. Flávio foi extremamente importante, e o professor, porque era um clínico de grande intuição clínica. Mas o professor Fernando foi quem nos deu a base doutrinária,
Quando eu digo nos deu mesmo, eu quero botar mesmo esse plural majestático, porque ele deu a outros alunos aquilo. É aquela visão global da medicina e holística da criança em seu processo de crescimento e desenvolvimento. Então, eu diria assim, que é preciso dizer aos estudantes isso, né, que falar do passado e do presente de uma maneira tal que ele se interesse pela própria medicina. Eu sempre achei, qualquer médico que tenha uma reputação de decência, de interesse, não importa em que latitude ele esteja, me interessa a ele.